Portanto, hoje vamos falar de um pequeno catálogo de parametrizações que dá jeito tanto para calcular áreas de superfícies, portanto, estamos mais a pensar em superfícies em R3 e mais tarde irá dar também, vai ter bastante aplicação quando estivermos no cálculo vetorial. Pronto, então a primeira parametrização, que há de ser uma parametrização de um gráfico, quando temos um gráfico de uma função de duas variáveis, por exemplo, das variáveis x e y, em que em R3, não é? Portanto, a terceira variável é uma função, é a função de x e y. Por exemplo, se tivermos x² mais y² igual a z, qual será a parametrização mais direta para este paraboloide? Portanto, trata-se de encontrar portanto, estamos a falar de parametrizações de superfícies, portanto, são funções ou aplicações de partes de R2, em que nós temos que escolher dois parâmetros e converter as imagens em R3. Portanto, superfícies estão mergulhadas em R3, portanto, as imagens pertencem a R3 e os domínios são partes, vamos chamar são partes de... depois tem que se cortar. E os domínios das parametrizações são subconjuntos de RK. Portanto, neste caso, K igual a 2. Portanto, a equação indica-nos logo que Z, nesta posição, vem como função de x e de y, e, portanto, são dois parâmetros bons para escolher como parâmetros livres. Portanto, ficamos com x igual a x, y igual a y, e agora convertemos g à função x² mais y ao quadrado. Quanto aos domínios, portanto, as parametrizações remetem exatamente para pontos de R3. Quanto aos domínios, podemos depois, agora depende do enunciado, certo? Portanto, este gráfico é o gráfico de um paraboloide que pode ser construído, por exemplo, ou sobre um domínio quadrado, por exemplo, x em -1 a 1 e y de -1 a 1, e, portanto, dá um paraboloide com os picos, não fica circular. Ou pode ser um outro domínio, por exemplo, sobre um disco, não é? Portanto, o domínio de parâmetros x, y de R2, em que x² mais y² é menor ou igual a 1, constrói um paraboloide em cima de um disco e, portanto, fica exatamente o paraboloide circular. Pronto, qual será então, por exemplo, o setup? Vamos tentar fazer um setup para o cálculo da área. Vamos lhe chamar área a um volume 2 do paraboloide. Vamos chamar-lhe S de superfície, enquanto superfície parametrizada por esta função em, por exemplo, -1 a 1 e -1 a 1. Portanto, os parâmetros x e y são escolhidos neste quadrado. Portanto, neste caso, vai ficar o integral duplo. Portanto, vamos ter que fazer o integral em x e em y, indiferente à ordem, mas, por exemplo, se escolhermos o x exterior, ficamos de -1 a 1 e depois o y de -1 a 1. E agora falta-nos um cálculo auxiliar. Portanto, aqui, para meter a função integranda, portanto, sabemos que temos que calcular a raiz quadrada do determinante. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que fazer derivada de gama transposta, portanto, matriz jacobiana transposta, derivada de gama, e depois a raiz quadrada do determinante será a função integranda. Portanto, podemos calcular aqui ao lado, cálculo auxiliar. Portanto, podemos já calcular a derivada de gama transposta. Primeiro, não é? Portanto, derivamos em x e metemos em linha, portanto, fica 1, 0,
2x. Depois, derivamos em y e metemos essa derivada em linha, fica 0, 1, 2y. E, portanto, agora a conta é multiplicação desta matriz derivada transposta pela matriz jacobiana. 0, 1, 2y aqui. Portanto, nunca esquecendo das propriedades, das boas propriedades deste produto matricial. Portanto, tem que dar uma matriz simétrica, cujo determinante dá sempre positivo, daí nem ser preciso escrever nenhum valor absoluto, e, portanto, pode dar menos ou mais trabalho, neste caso nem sequer dá muito trabalho, mas pronto, portanto, agora é produto matricial. Portanto, este vai dar, linha coluna, vai dar 1 mais 4x ao quadrado. Depois, primeira linha, segunda coluna, ou segunda linha, primeira coluna, dão exatamente o mesmo resultado, certo? Portanto, vai dar 4 vezes xy, portanto, que se reproduz nas entradas fora da diagonal principal. E depois, 2, 2, a entrada 2, 2, há de ser 1 mais 4y ao quadrado. Depois, ao fazer a conta para o determinante, vemos que há algumas simplificações que acontecem, certo? Portanto, é fácil de ver quando fizermos o produto de 1 mais 4x ao quadrado com 1 mais 4y ao quadrado e subtrairmos 4xy tudo ao quadrado. Portanto, há de sobrar o 1 vezes 1, portanto, sobra 1. Depois sobra o 4y ao quadrado e o 4x ao quadrado. E o quadrado de 4x quadrado, y ao quadrado, irá simplificar com o menos 4xy ao quadrado. Portanto, isto fica reduzido a este integral com esta função integranda. Portanto, mais uma modificação. Se quisermos fazer, por exemplo, isto será a área da superfície do paraboloide construída sobre o quadrado. Se quisermos fazer sobre o disco, não é? Portanto, agora, se fizermos o volume 2 de S sobre o disco, portanto, isto não se altera e o que fica alterado são os limites de integração. Portanto, o x há de ficar entre menos 1 e 1, mas o y, dy, sobre o disco há de ficar entre menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e mesmo a função integranda. Portanto, agora, se calhar, trocamos a cor. A função integranda continua a ser a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado.